Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da nossa aula de hoje é justamente fórmulas químicas. Beleza, Wilson? Tá no plural, quer dizer que tem mais que um tipo de fórmula química? Sim, é isso que a gente vai estudar hoje, vem comigo. Seguinte, pessoal, inicialmente, o que é uma fórmula química? Nada mais é que a representação de modo quantitativo e qualitativo das espécies que formam a nossa molécula. De modo qualitativo, quais átomos formam a molécula, e de modo quantitativo, qual a quantidade dos átomos que formam essa molécula. Por exemplo, a molécula da cafeína. A fórmula molecular, a fórmula estrutural da minha cafeína é essa aqui, mostrando como é que está a disposição no espaço dos átomos, um com os vizinhos e tudo mais. E a fórmula molecular é representada dessa maneira, representando o tipo de átomo que forma a cafeína, juntamente com a quantidade dos átomos que formam ela. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Dá uma olhadinha. Falando sobre fórmula molecular, apresenta a relação de quais e quantos são os átomos que compõem essa molécula. Dá uma olhadinha aqui, ó, no H2SO4, o ácido sulfúrico. Luciano, o que representa esse 2 e esse 4? Nada mais é que a quantidade dos átomos, no caso 2 refere-se ao hidrogênio e 4 refere-se ao oxigênio. E essas letras maiúsculas, H, S e O, refere-se aos tipos de átomo, átomo de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Pois bem, então nessa molécula H2SO4 nós temos dois átomos de hidrogênio, todo número no canto inferior direito, logo após a minha letra maiúscula, refere-se à quantidade deste átomo. Então o 2 está relacionado ao hidrogênio, que é o H maiúsculo, e o 4 está relacionado ao oxigênio, meu O maiúsculo. Luciano, depois do S eu não tenho nada. É porque está implícito, galerinha. Quando você não tem nada representado logo após ao seu átomo, quer dizer que ele é um átomo, uma unidade deste átomo. Então, no H2SO4, nós temos dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Tudo bem? Esse aqui é o nosso ácido sulfúrico. Já no caso do C18H27NO3, nós temos a constituição desta molécula, que é formada por 18 átomos de carbono, 27 átomos de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. E esse cara aqui é a nossa capsaicina, é a molécula que dá a ardência quando você ingere uma pimenta. Tudo bem? Continuando, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, Luciano, o que é isso? Essa representação, fórmula eletrônica, quer dizer o seguinte, pessoal, ele refere-se à quantidade de elétrons na camada de valência que eu tenho do meu átomo, tá bom? E quais átomos estão ligados, e quantos elétrons estão fazendo interação com o átomo vizinho. Dá uma olhada aqui, ó. No cloro, do átomo de cloro, Cl é cloro, cloro do meu lado esquerdo, ele é representado pela cor azul, meus elétrons referentes ao meu cloro do lado esquerdo, e o meu átomo de cloro do lado direito, ele é representado por vermelhos elétrons na camada de valência, tá bom? Fazendo uma recapitulação, cloro é uma espécie química que se encontra na coluna 17, ou 17A, portanto, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa contabilização que eu estou fazendo é para comprovar que são 7 elétrons na camada de valência que o cloro tem, não é isso? E somente um elétron do átomo de cloro, representado em vermelho, está associado a um elétron ao meu átomo de cloro associado com a cor azul, tá bom? Então, nessa representação, fórmula eletrônica, ele te dá duas informações: a quantidade de elétrons na camada de valência, juntamente com quais elétrons estão fazendo parte da ligação química. Dá uma olhadinha aqui, ó. De todos os 7 elétrons dos respectivos átomos de cloro, só um dos de cada respectivo cloro está fazendo interação com o átomo vizinho. Já na representação da fórmula estrutural ou fórmula de Cooper, também chamado de fórmula estrutural plana, refere-se ao seguinte: ele só representa quantos elétrons fazem parte da ligação com o átomo vizinho. Aqui ele não representa, pessoal, quantos elétrons existem na camada de valência. Não. Ele só te informa quantos elétrons estão fazendo ligação, estão fazendo interação com o átomo vizinho. Como você tem só um traçozinho, quer dizer que um elétron do meu cloro do lado esquerdo está fazendo ligação com um elétron do meu cloro do meu lado direito. Caso você tenha representação por dois segmentos de reta, dois traçozinhos, quer dizer que 2 elétrons do meu átomo do lado esquerdo, no caso o oxigênio, estão fazendo ligação com outros 2 elétrons
do meu átomo de oxigênio do lado direito. Luciano, se por acaso tiverem 3 segmentos de reta, 3 tracinhos, é a mesma analogia. São 3 elétrons de um átomo interagindo com 3 outros elétrons do outro átomo, pessoal. Tá bom? Somente isso. Representaçãozinha da fórmula estrutural. Lembrando, a representação dependendo da fórmula era muda. Dá uma olhada. Aqui entre pontinhos, tá certo? Representando a quantidade de elétrons na camada de valência e quais elétrons estão participando da ligação. Já nesta representação, somente quantos elétrons estão fazendo ligação, estão interagindo com os elétrons do átomo vizinho. Continuando, fórmula percentual ou centesimal. Como o próprio nome diz, refere-se à porcentagem de massa do constituinte da minha molécula na massa total da molécula. Imagina o seguinte, eu tenho uma massa da sacarose. A sacarose é C12H22O11. Então, a massa da sacarose, a massa molecular dela, é 342. A massa molar é 342 gramas por mol, tá bom? Então, como é que eu faço esse cálculo, pessoal? A questão é, em 342 gramas, que é a da sacarose, qual é a contribuição de massa do carbono? Vai ser a nossa fórmula percentual, qual é a porcentagem de carbono que contribui para esses 342, a porcentagem de hidrogênio que contribui para totalizar 342 e a massa e a quantidade. Deu branco? Beleza, voltou. E qual a contribuição em massa do oxigênio para dar essa massa de 342, que é a massa da sacarose. Luciano, como é que eu faço esse cálculo? Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Fazendo o cálculo individualmente do átomo de carbono inicial. Tenho que a sacarose refere-se a 100%, é a massa total da minha molécula, não é isso? Então você sempre vai analisar a massa da sua molécula como 100%. E os constituintes individuais vão ser o seu X, Y ou Z%, que a gente vai calcular logo depois. A questão é, carbono, qual que é? Eu tenho 12 carbonos que compõem a sacarose. Quanto é que vale cada carbono? Ele vale 12. Se isso aqui você tem que dar uma olhadinha lá na massa atômica na tabela periódica, tá bom? Então, são 12 átomos de carbono. Então, são 12 unidades vezes 12, porque esse 12 aqui refere-se à massa de cada átomo de carbono, tá bom? Então, vai me dar uma quantidade de 144, não é isso? Então, a questão aqui é o seguinte. A sacarose, ela equivale a 100%. Então, 342 gramas equivale a 100%. E 144 gramas, que é o que eu obtive aqui no carbono, vai ser Y%. Regrinha de 3, desenvolvendo, multiplica em cruz, não é isso? Vai ser 342 vezes Y, vai ser igual a 144 vezes 100. Fazendo o desenvolvimento dessa conta, eu botei que o meu Y, que é a porcentagem de massa do carbono, vai ser 42,11%. Fazendo a análise da mesma maneira, em questão ao hidrogênio, dá uma olhadinha aqui, ó. A sacarose equivale a 100%, 342, que é a massa da sacarose, equivale a 100%. Do hidrogênio, eu fiz os cálculos aqui, não é isso? São 22 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio vale uma unidade de massa atômica, não é isso? Então, juntando 11 átomos, eu vou ter 22, não é isso? Então, de 342 gramas de sacarose, que equivale a 100%, qual que vai ser a porcentagem de hidrogênio que vale 22, não é isso? Fazendo aqui o desenvolvimento de conta, faça a multiplicação cruzada e obtém-se que, isso aqui eu chamei de W, tá? Essa incógnita, esse W vai ser 6,43. Então, dos 342 gramas da sacarose, a porcentagem de hidrogênio que contribui para essa massa equivale a 6,43%. Fazendo a análise do oxigênio, a mesma fórmula. 342, que é a massa da minha sacarose, que vale 100%. Já 176, que é a massa obtida juntando os 11 átomos de oxigênio, lembrando que cada oxigênio tem um valor de 16 unidades de massa atômica. 11 átomos de oxigênio, lógico, eu vou ter 176. Então, esse 176 equivale a quantos por cento nos 342, que é a massa da sacarose? Fazendo aqui, multiplicando, cruzado, aquela coiseira toda, obtém-se que a porcentagem de contribuição em massa do meu oxigênio é 51,46%. Tudo bem? A questão é o seguinte, fórmula mínima ou empírica, o que é isso? Relaciona a proporção mínima em números inteiros dos constituintes que formam a molécula. Luciano, o que é isso? Dá uma olhadinha aqui comigo. A glicose, a fórmula molecular dela é C6H12O6. A questão é, a fórmula mínima diz respeito a menor proporção entre os termos que formam a molécula. De novo, a menor proporção entre os termos que formam a molécula.
Quais são os termos que formam a molécula da glicose? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Existe a menor proporção entre esses números, 6, 12 e 6? Ué, não, você não consegue dividir isso aqui por 6. Não é isso? Se você dividir todos eles por 6, o que você vai ter como resultado? CH2O. Isso aqui você não consegue dividir por mais nenhum número inteiro, que dê um número menor que esse. A questão é, quando você tiver a menor proporção entre os constituintes da molécula, você vai ter a sua fórmula mínima. Continuando, dá uma olhada aqui no ácido acético, C2H4O2. Existe um mínimo de proporção entre eles? Não, eu consigo dividir por 2, não é isso? Dividindo por 2, eu vou ter CH2O. Ácido lático, C3H6O3. Eu consigo fazer a divisão deles por algum número para diminuir essa proporção entre eles? Sim, eu consigo. Que se eu dividir por 3, eu vou ter a relação de 1 para 2 para 1. Lembrando, quando você não tem nada representado, quer dizer que você tem um número 1 implícito aqui. Já no caso do formaldeído CH2O, o que nós temos? Esse aqui, meu amigo, nós temos o seguinte. Já está a menor proporção entre eles, tá certo? Então, a questão é, se você já tem a menor proporção entre eles, ele já é a sua fórmula molecular em mínima. A questão é, Luciano, fórmula mínima é a mesma coisa que fórmula molecular? Não. Tanto é que você vai ter que todos estes casos, você vai ter o quê? A mesma fórmula mínima, CH2O. Dá uma olhada? Contudo, eles vêm de fórmulas moleculares distintas, tá certo? Então, o que nós temos? Fórmula molecular é a real proporção entre os átomos que formam a molécula. De novo, fórmula molecular é a real proporção em quantidade dos termos que formam a molécula. Fórmula mínima é a menor proporção entre os termos que formam a molécula, tá bom? São coisas diferentes. Por vezes você pode ter fórmulas mínimas iguais que vêm de fórmulas moleculares distintas, tudo bem? Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse próximo slide eu vou disponibilizar a aula logo em seguida no nosso próximo vídeo, parte 2. Então, por enquanto, ficamos aqui. Até daqui a pouco.